Você crê, irmão, que Deus ele está presente neste lugar? Sim, meu Louvado Deus. seja o nome santo do Senhor Jesus. As horas não nos espera. Glória a Deus. Irmão, eu confesso para os irmãos que toda vez que é para mim trazer uma palavra, olhar em casa é uma bênção. Toda vez, irmão. Pense numa prova travada que eu passo. É um que entra, é outro que sai, outro que chama. Você não pode nem pegar. Quando eu pegava na Bíblia, chegava um. Eu digo, Jesus, está nas tuas mãos. É verdade. Irmão, se a gente fosse embora agora, a gente já saía satisfeito, né? Porque Deus, ele já fez maravilhas aqui nesse lugar. Eu já recebi minha vitória. Por mais que o inimigo tentou contra mim, mas Jesus me deu vitória. Para a honra e glória do nome santo do Senhor. O meu filho estava desempregado há quase 3 anos. E no emprego que ele trabalhou 12 anos. Mais de 12 anos, porque o Guilherme tem 14. Ele trabalhou mais de 12 anos, uns 13 anos ele trabalhou ali. E foi mandado embora. E aí, quando foi um certo tempo, a moça lá, a chefe, queria colocar ele de volta. Há 1 ano e meio atrás, antes da pandemia, né? E disseram, não, já estamos com o quadro de funcionários completo, nós não vamos pegar ninguém agora não. E se pegar, quero gente nova. Porque o salário ia ser, né? Se pegasse um que já conhece tudo lá, o salário tinha que ser o mesmo. E aí não quis o meu filho. E o meu filho ficou desempregado. Aí ele foi, arrumou outro serviço. Em seguida entrou essa pandemia. Ele estava o quê? Com 1 mês de serviço por ele. E aí já foi o primeiro mandado embora. Foi o primeiro de todos. E aí ficou desempregado de tudo. E eu orando, né? E aí, quando foi por esses dias, né? Abriu essa campanha. E eu orando, eu digo, Jesus, eu creio que o Senhor é fiel para abrir porta de emprego. Aleluia. Porque, irmãos, a pior coisa é um pai de família desempregado. Né? Uma mãe de família, um pai de família, um arrimo de família desempregado dentro de uma casa é muito triste. Com 3 filhos ainda. Aleluia. Imagina. E aí Jesus, quando foi, faz 15 dias, hoje, que ele começou a trabalhar. No mesmo lugar que ele trabalhou há quase 13 anos. Mandaram chamar. Ele chegou lá em casa um dia. Falou assim, mãe, a senhora sabia que o Spot mandou me chamar de volta? Eu digo, como é que é, menina? Eu acreditei assim, sabe, irmão? Sabe quando você pensa que você está sonhando? E aí ele disse, mandaram me chamar, já mandaram eu ir lá fazer a entrevista e foi. E para a honra e glória do nome santo do Senhor, ele está trabalhando e eles falaram, olha Davis, nós não queremos você aqui só por algum tempo. Queremos como seu pai ficou aqui, que o meu esposo trabalhou lá 27 anos, só saiu de lá aposentado. Para a honra e glória do nome santo do Senhor. Então ele está lá, irmão, feliz da vida. E nós só temos que contar a vitória, né? Diante de um Deus que tudo pode. Então Deus faz assim. Aleluia, louvado seja Deus. E se fosse contar bênção aqui, irmão, ia ser a noite toda, né? Verdade. Porque grandes coisas o Senhor tem feito. Aleluia. O inimigo tentou se levantar nesse último dia de campanha da minha casa, o pastor Jorge, a igreja está aqui. E tentou, irmão, no último dia. E eu digo, Jesus, eu não vou perder a minha vitória. Verdade, meu Deus. E para a honra e glória do Senhor, Jesus me deu vitória. E eu estou aqui feliz, irmão, porque coisa boa é quando você entra numa campanha. Mas é como a irmã Rosa falou, né? Não é por qualquer coisa que você para, né? Desiste de uma campanha. É quando tem algo especial, como da irmã, né? Que foi ganhar neném, a irmã Sueli. Os irmãos que trabalham às vezes não dá para chegar, né? Então Deus sabe o porquê. Aleluia, louvado seja Deus. Irmão, as horas não nos espera. Vamos ler aqui a palavra que se encontra em Gênesis, capítulo 41. E a partir do verso 1, Glória a Deus. uma palavra assim abençoada, que diz assim, José interpreta os sonhos de Faraó. Passados 2 anos completos, Faraó teve um sonho. Parecia-lhe achasse ele de pé junto ao Nilo. Do rio subiram 7 vacas formosas à vista e gordas, e
e pastavam no carriçal. Após elas subiam do rio outras 7 vacas, feias à vista e magras, e pararam junto às primeiras, na margem do rio. As vacas feias à vista e magras comiam as 7 formosas à vista e gordas. Então acordou o Faraó. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Irmãos, é um sonho que só Meu Deus. para interpretar esse sonho de Faraó, só mesmo quem Deus dava a interpretação. Porque falando de sonho de Faraó, se fala de José. Verdade, meu Deus. José, como todos sabem da história de José, que foi um rapaz que foi vendido ali pelos seus irmãos como escravo, sofreu ali, chegou até a casa de Potifar. Meu Deus. Ele ainda era um garoto de 17 anos aproximadamente. E ali ele foi comprado pelo seu senhor. E José ficou ali naquela casa. Potifar viu que ele era um rapaz ágil. Em tudo que ele colocava a mão, prosperava. E ele ficou ali como chefe daquela casa. Como um mordomo, vamos dizer assim, na linguagem de hoje. E ele cuidava de tudo. Só que aquela mulher dele, de Potifar, cresceu os olhos em José. Meu Deus. Aleluia. Mulher desse nível, irmão, é terrível. Né? Ela destrói a vida de qualquer homem. E ali José pagou um alto preço sem dever nada. Porque a Bíblia fala que José não deveu. E aquela mulher cresceu o olho em José e José não aceitou o que ela queria. E ela foi, pegou ele pela camisa e segurou, conseguiu ficar com a camisa dele na mão. E José correu. José fugiu daquela situação que Satanás estava preparando para ele. Porque José era um rapaz, era um homem de Deus. Deus já tinha um plano na vida de José. Então isso significa, irmão, que a gente tem que fugir das artimanhas de Satanás. Como José fugiu. José, quando ele viu aquela situação, aquela mulher se insinuando para ele, ele disse: não, jamais eu posso ser infiel ao meu Senhor. Ele confiou a mim tudo aqui, porque eu faria uma coisa dessa. E José fugiu. E dali aquela mulher com muito ódio, o que é que ela fez? Ela mentiu, levantou falso. Disse que José tinha feito algo contra ela, que todo mundo sabe da história, né? Acusou José de estupro. E José foi para onde? Na prisão. E naquele tempo, um homem, quando era acusado de estupro contra uma mulher casada, ele poderia até ser morto. Mas Jesus, ele teve misericórdia de José, porque Jesus já tinha um plano na vida de José. Né? Por isso, irmãos, que às vezes a gente passa uma situação e nós não entendemos o plano de Deus na nossa vida. Aleluia, louvado seja Deus. José já era mal visto pelos seus irmãos, ele já era odiado. Os irmãos deles pintaram de tudo, que até venderam ele como escravo, para você ver a situação desse moço, como era perseguido. E no Egito não foi diferente. José foi parar na prisão, como todos sabem dessa história. E chegando lá, José vai e se encontra com o copeiro do rei e com o padeiro. O copeiro-chefe e o padeiro-chefe. E ali, o moço que cuidava ali daquela prisão, pôs José para servir aquele copeiro do rei e aquele padeiro-chefe. Disse: olha, José, tu vai servir a eles. José ali todo sujo, maltrapilho, numa prisão, irmão. Imagina você num calabouço, já sabe lá Deus há quantos anos. Acho que eram uns 10, 11 anos que ele estava ali. Deus Santo. Eu esqueci agora realmente quantos anos era, mas era bastante tempo. Já que José, entre essa situação de escravidão e prisão, já fazia alguns anos que ele estava ali.
E chegando ali, aqueles homens, José cuidando deles, e chegou ali um certo dia. José chegou e viu aqueles homens tristes. Deus maravilhoso. E disse, mas hoje vocês estão tristes, estão angustiados, mas o que foi que aconteceu? Aí eles foram e contaram o sonho. E José, com a sabedoria do Espírito Santo, José interpretou o sonho daqueles homens. E ali foi tudo como José interpretou. Aleluia. Deu tudo certo. Eu vou ler aqui no capítulo 40, a partir do verso 9, para depois a gente continuar. Amém? Que diz assim, o sonho do copeiro-chefe. Então o copeiro-chefe contou o seu sonho a José e lhe disse, em meu sonho havia uma videira perante mim, e na videira 3 ramos, ao brotar a vide havia flores, e seus cachos produziam uvas maduras. O copeiro de Faraó estava na minha mão, o copo de Faraó estava na minha mão. Tomei as uvas e as espremi no copo de Faraó, e o dei na própria mão de Faraó. Então lhe disse José, esta é a sua interpretação. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó te reabilitará e te reintegrará no teu cargo. E tu lhe darás o copo na própria mão dele, segundo o costume antigo, quando lhe eras copeiro. Então ele foi e interpretou o sonho daquele copeiro. E o outro o padeiro, ele interpretou também, só que o padeiro foi realmente como ele interpretou também. O copeiro voltou a servir ao rei. Mas infelizmente o padeiro foi morto. E amarrado lá, colocado no madeiro. E passado aí ele foi e falou. Ele disse, olha, no verso 14 do capítulo 40 diz assim, porém lembra-te de mim quando tudo te ocorrer bem, e rogo-te que sejas bondoso para comigo, e faças menção de mim a Faraó, e me faças sair desta casa, porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e aqui nada fiz para que me pusessem nesta masmorra, ou seja, naquela prisão. Ele disse, quando tu estiver lá no palácio, fala sobre a minha pessoa, rei. E ali passaram-se 2 anos. Aquele homem foi para o palácio, serviu o rei. Só que aí passado os 2 anos, o rei foi e teve esse sonho, com as vacas magras e as vacas gordas, e as 7 espigas cheias e as 7 espigas ressequidas. E ninguém sabia interpretar aquele sonho. Chamou ali aqueles intérpretes do rei, e nada, ninguém soube interpretar. Aleluia, louvado seja Deus. Mas ali, quando esse copeiro viu aquela situação, ele lembrou. Ele lembrou do sonho que ele teve na prisão e lembrou de José. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. E ele disse, ó rei, tem um garoto, tem um rapaz na prisão que eu conheci, e ele interpretou esse sonho assim, e deu tudo certo, conforme ele interpretou. Glória a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor. Aí o rei se animou, disse, então manda chamar este rapaz, porque eu preciso dessa interpretação. Aleluia, louvado seja Deus. E ali foi chamado José. Imediatamente José já foi para o barbeiro, já cortaram o cabelo, já tomou banho, já vestiu uma roupa boa.
para se apresentar ao rei não era de qualquer maneira. Verdade. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia. E chegando José lá, à presença do rei, o rei foi e contou para ele Deus fiel. o sonho. Aleluia, glória a E José ali, com a sabedoria do Espírito Santo, deu toda a interpretação. Aleluia, meu Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Vou ler aqui o verso, a partir do verso 8. De manhã, achando-se ele de espírito perturbado, mandou chamar todos os magos. Olha aí, tá vendo? O rei. Aleluia, Pela manhã ele glória a se Deus. achou de espírito perturbado. É verdade. Porque aquele sonho perturbou a mente dele, porque ele não soube meu discernir o Deus. sonho. Aleluia. Não tem sonho, irmão. Às vezes você sonha uma coisa que você não entende. Verdade. Você não sabe decifrar aquele sonho. Assim aconteceu com o rei. Pela manhã ele se acordou perturbado. Que sonho é esse? 7 vacas magras engolindo as 7 vacas gordas. Poderia ser o contrário, né? Agora vai entender o mistério de Deus. Aleluia, louvado seja Deus. E ele começou a contar aquele sonho para José. Aleluia. E todos os seus sábios lhe contou os sonhos, mas ninguém havia que lhes interpretasse. Oh, glória. Ele contou para os sábios do palácio, chamou todo mundo, mas ninguém sabia. Mesmo com toda aquela sabedoria que aquele povo tinha, ele não sabia interpretar. Ó, rei, eu não sei, né? Vamos lá, supor assim, não estou entendendo esse sonho. Porque o sonho, a interpretação do sonho estava com José. Porque Deus deu esse dom para José. Aleluia, louvado seja Deus. Mas também, irmão, porém tem um mistério. José estava naquela prisão, mas ele não disse, olha, Deus não é comigo. Eu tenho certeza que José nunca falou isso. Ah, Deus não é comigo porque eu vim parar aqui neste lugar sem fazer nada. E às vezes, irmão, por qualquer coisa a gente já está reclamando, já está murmurando, né, irmão Senhor? Às vezes nós já estamos reclamando. Ah, mas Deus não é comigo, mas eu já orei tanto, eu já fiz tanto. E Deus não é comigo, não. José não. José, ele nunca duvidou do Deus que ele servia. Eu creio que naqueles momentos de angústia, quando ele estava ali sofrendo, apanhando, sendo chicoteado, ele acreditava no Deus que ele servia. Eu tenho certeza que ele dizia, eu tenho certeza que Deus um dia vai me tirar dessa situação. Eu tenho certeza que o meu Deus, ele está comigo aqui neste lugar. Aleluia, louvado seja Deus. José realmente era um crente fiel. Ele passou toda aquela situação sem reclamar. Se fosse hoje, né, irmãos? Já imaginou uma pessoa lhe levantar um falso desse? Você queria pegar, né, assim, esganar. Mas José não. Ele passou ali toda aquela prova. Eu creio que ele chorava nos pés do Senhor. Dizia, Senhor, eu creio que o Senhor está comigo. Eu creio que o Senhor vai me dar vitória. Eu creio que o Senhor é um Deus de vitória, um Deus que está vendo toda a injustiça. Então Deus, Ele conhece, irmão. Ele conhece a minha vida e a tua vida. Não importa, pode alguém se levantar contra ti, pode alguém fazer mal a ti. Mas pode ter certeza, se você for mulher de Deus, homem de Deus, que confiar no Deus que você serve, pode ter certeza que Deus vai entrar com providência. Ele vai fazer justiça. Aleluia, louvado seja Deus. Agora digo uma coisa para você, sem sombra de dúvida, não fica, será? Ah, mas será? Né, pastor Jorge? Será que Deus está comigo mesmo? Não, Deus não é Deus de dúvida, irmãos. Deus não é Deus de dúvida. José, ele não teve dúvida que Deus ia fazer por ele algo naquela situação. Então disse a Faraó, o copeiro-chefe, lembro-me hoje das minhas ofensas. Estando Faraó muito indignado contra os seus servos e pondo-me sobre prisão na casa do comandante da guarda, a mim e ao padeiro-chefe tivemos um sonho na mesma noite, eu e ele, e sonhamos, e cada um sonho com a sua própria significação. Então, cada sonho que eles tiveram, cada um tiveram uma significação. E realmente foi do mesmo jeito que José interpretou. Isso ele contando para o rei.
Achava-se conosco um jovem hebreu, servo do comandante da guarda. Contamos-lhe os nossos sonhos e ele nos interpretou, a cada um segundo o seu sonho. E como nós interpretou, a si mesmo se deu. Tá vendo? Como José falou, interpretou o sonho, a si mesmo aconteceu. Aleluia. Foi da mesma maneira, ele falando para o rei. Glória a Eu fui Deus. restituído ao meu cargo, outro foi enforcado. Quer dizer, o padeiro foi enforcado. Ele foi restituído. Ele voltou a servir no Em palácio. nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Então Faraó mandou chamar José e o fizeram sair à pressa da masmorra. Deus Ele é, aleluia. barbeou, mudou de roupa e foi apresentar-se a Faraó. Tá vendo? Aleluia. José, ele foi Deus barbeado, sabe. trocado de roupa, ficou bem bonito. É verdade. Disse agora, vai se apresentar ao rei. Glórias a Jesus. Então o Faraó mandou chamar José. Eu vou ler o 15, porque as horas não esperam, irmão. Santo, santo. Este lhe disse, tive um sonho e não há quem o interprete. Meu Ouvi dizer, porém, a teu respeito, que quando ouves um sonho, podes interpretá-lo. Agora veja bem o que José respondeu aqui no verso 13. Aleluia. Respondeu-lhe José, não está isso em mim, mas Deus dará resposta Aleluia. favorável a Faraó. Aleluia. Então José, ele não se achou, irmão. Meu Deus. Ele disse, não, isso aí não está em mim, mas o Deus que eu sirvo vai dar resposta favorável ao rei. Aleluia, louvado seja Deus. Se José fosse outro, irmão, que quisesse te aparecer, ele poderia dizer assim, não, eu interpreto o mesmo sonho, porque desde menino eu já interpretava aquele sonho e falava das estrelas e que viam eles ao redor dele. Não, José foi humilde. Ele sabia que toda a sabedoria dele vinha de Deus. Aleluia, louvado seja Deus. E tem pessoas, irmão, que às vezes, porque prega, ele se acha às vezes, até que prega melhor do que o outro, ele já quer ser melhor, já quer saber mais, né, pastor? Ele já quer se exaltar. E aqui toda honra e toda glória é para Jesus. Do jeito que Deus usa o grande, ele usa o pequeno. Para Jesus não tem grande nem pequeno, não. Meu Deus. Louvado seja Deus. E quando José falou isso, ali, então contou o Faraó a José no meu sonho. Então o Faraó começou a contar. Olha, José, eu sonhei assim, como todo mundo já leu essa palavra. Foi assim, assim, assim. Aleluia. E aí, que é que nós vamos fazer? Glória a Deus. O verso 33. Agora, pois, escolha Faraó um homem ajuizado e sábio e ponha sobre a terra do Egito. Quando José discerniu todo aquele sonho, ele disse, então agora o Senhor tem que fazer assim, colocar um homem ajuizado, um homem de responsabilidade. Irmão, não é qualquer pessoa que você pega e coloca na frente de tudo. Você primeiro tem que ir buscar na presença de Deus. Você tem que dizer, olha, Deus está nesse negócio. Não é dessa maneira. E aí o que é que o rei falou para José? O 34. Faça isso, Faraó, e ponha administradores. Isso José falando para ele. Faça isso e ponha administradores sobre a terra. E tome a quinta parte dos frutos da terra do Egito nos 7 anos de fartura. Ajuntem os administradores toda a colheita dos bons anos. Glória a Deus. Ele disse, olha, tem que pôr uma pessoa de responsabilidade. Verdade. Não vai pôr qualquer um. Porque se o senhor pôr qualquer um, não vai dar certo. Verdade. O Egito vai perecer. Aleluia, louvado seja Deus. Isso, né, com essas palavras. Ele não disse assim, né, mas é o que Deus está passando aqui. Aleluia, glória a Deus. E para a honra e glória do nome santo do Senhor. Irmão, resumindo. Aleluia, louvado seja Deus.
José como governador. Depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Tá vendo? Ele disse: mas por que eu vou pôr outra pessoa? Se o homem que é ajuizado, o homem que discerniu todo o sonho que eu tive está diante de mim. Aleluia. Por que eu vou pôr outro? A não ser você, José. Meu Deus. Já está presente, já está na minha frente. Glória a Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Depois disso, o 40. Administrarás a minha casa, e a tua palavra obedecerá Glória a Deus. todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Aleluia. Aleluia, glória a Aleluia, Deus. louvado seja Deus. Ele disse: é tu quem vai administrar a minha casa, e somente no meu trono eu serei maior do que tu. E tudo que o povo queria, eles iam até José. Tudo que quiser vai até José. Levantou-se pessoas, eu creio que a inveja foi maior ainda, irmão, porque quando Deus exalta, o inimigo ele não gosta, ele se levanta, sabe? Mas José, ele foi exaltado, ele sofreu, ele pagou um preço, ele foi caluniado, mas ali todos tiveram que ver o que Deus fez na vida de José. Então isso Deus está dizendo: Deus vai te exaltar, Deus vai fazer, porque Deus, ele é Deus que promete e ele cumpre. Se Deus tinha uma promessa na vida de José para governar o Egito, Deus não ia deixar José envergonhado. Deus, ele não deixa ninguém envergonhado. Se ele te chamou é porque ele vai fazer. Não importa quanto tempo vai passar. José, entre prisão e tudo, ficou 13 anos. Aleluia, porque quando tudo isso aqui aconteceu, José já tinha 30 anos. Aleluia. Aleluia, louvado seja Deus. E o nome do Senhor foi glorificado. E até o nome de José foi mudado. Trocou o nome de José. Glória a Deus. Aqui no verso 45 diz assim: e a José chamou Faraó de Zafanete Paneia, e lhe deu por mulher a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On, e percorreu José toda a terra do Egito. Então, irmão, José foi um homem próspero. Aonde José colocava a mão, Deus prosperava, Deus abençoava, Deus entrava com providência. O Egito todo ficou aquela fome, aquela situação toda, mas o celeiro ali estava cheio, tinha tudo ali à vontade. O Egito todo ia até lá, até José, para buscar comida, comprar. Aleluia, louvado seja Deus. Por quê? Porque ele teve sabedoria de Deus. Ele não ignorou. Quando ele queria algo, ele ia para o joelho. Aleluia. Ele dizia: Jesus, eu creio que o Senhor vai me tirar dessa situação. Eu creio que o Senhor vai fazer algo por mim. Irmão, às vezes a gente acha difícil, a gente olha e vê uma situação, mas como? Para Deus nada é impossível. Verdade. Aos olhos humanos, José sair daquela prisão era impossível. Glória a Deus. Mas José, ele tinha uma fé inabalável. Se eu e você colocar a nossa fé em ação, Deus, ele vai fazer milagres, coisas extraordinárias, aquilo que eu e você nem imagina, irmãos. Deus, ele faz. Aleluia, louvado seja Deus. E José ali foi apresentado como governador. Disse: olha, vai tudo obedecer a José. Vai ter que obedecer. Então, às vezes, a gente não quer passar por situação difícil. A gente já acha que a humilhação está demais, né? Aí não quer se pegar mais com Deus. Irmão, é através da humilhação que Deus nos exalta. É através do choro. É através, às vezes, da calúnia. Irmão, mas ninguém quer ser caluniado. Quem quer? Eu também não quero. José não queria. Você acha que José queria ser caluniado? Ser e preso por uma coisa que ele não cometeu? Verdade, meu Deus. Jamais. Ninguém, irmãos. Aleluia. Ninguém quer passar por isso. Verdade. Mas José, ele permaneceu firme.
Ele disse não. Aleluia. O Deus que está aqui comigo, o Deus que permitiu eu entrar aqui, é o mesmo Deus que vai me tirar. Então o Deus, irmão, que permitiu às vezes a prova, Ele vai te tirar da prova. Porque às vezes Deus nos coloca na prova para nos abençoar, para mostrar que as coisas não é tão fácil assim. Porque se tudo Ele der de mão beijada, pastor, na nossa mão, vai ficar muito monótono. Você às vezes não vai valorizar o que Deus nos dá, irmã Tamara. Aleluia, louvado seja Deus. E com Deus é dessa maneira. Deus complica, mas depois Ele explica. Aleluia, louvado seja Deus. Deus faz o que o homem não pode fazer. Glória a Jesus. É igual a irmã Tamara cantou o louvor aqui. Ele ainda tem mais, é mais bênção, né, irmão? Então não vai ficar só nisso. Você vê, não vai ficar só nisso. Aleluia. José, primeiro ele foi para a casa de Potifar. Para ele já estava, né, maravilhoso. Para quem estava como um escravo, de repente ser chefe ali naquela casa. Aí depois ele foi para a prisão. E aí Jesus tinha coisa maior para ele, governar o Egito. Então Deus quer você lá no pódio. Deus faz dessa maneira. Às vezes a gente não quer passar. A gente está doendo, a gente, não, de jeito nenhum. Eu não vou perdoar. Perdoa, irmãos. A gente perdoa. Porque José perdoou. Aqueles irmãos dele ainda foram até lá. Quando chegaram lá, tiveram uma surpresa. Então Deus faz assim, irmãos, na nossa vida. O Deus de José, Ele continua sendo o mesmo. Ele foi ontem, hoje e será eternamente. Ele nunca vai mudar. Então se nós continuar crendo, Deus Ele vai fazer maravilhas. Ele vai continuar fazendo, irmã Tamara. Aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Não importa. Não importa se alguém esqueceu, como aquele copeiro. José pediu ao copeiro, mas o copeiro esqueceu, né? Ele tinha recebido a bênção dele, esqueceu que José estava lá. Às vezes é bem assim, viu, irmã Tamara? Às vezes alguém está com a sua bênção e esquece que o irmão está ali precisando. Mas Deus não esquece, não. Aleluia. E aí Deus fez ele lembrar na hora do sonho de Faraó. Deus faz assim. Fez ele lembrar, disse, não, meu servo está lá. Então ele vai ser exaltado. Porque eu sou Deus na vida dele. Mesmo ele no sofrimento, ele não negou o meu nome. Ele sempre clamava o meu nome ali naquele lugar. Então é sinal que para ele não existe outro Deus. É o Deus Todo-Poderoso e acabou. Aleluia, louvado seja Deus. Porque lá no Egito, Faraó era o rei. Ele era o Deus de todos ali. Mas para José não. Ele nunca se curvou a outro Deus, a não ser o Deus dos exércitos. Amém? Louvado seja Deus. Então foi essa palavra que Deus deixou nessa noite. Eu disse para os irmãos que não ia até 9h30. Mas se fosse falar mais aqui, irmão, a gente ia até mais tarde. Porque a palavra é maravilhosa. Então às vezes você quer parar, mas não tem nem como parar. Então foi essa palavra que Deus deixou nessa noite para os irmãos. Foi uma campanha assim abençoada. E cada um fique na brecha, irmão, porque Deus tem mais vitória. Amém? E eu agradeço a minha rica oportunidade. Aleluia. Glórias a Jesus, Santo é o Cordeiro de Deus. Graças a Deus por esta noite maravilhosa. O horário passou um pouco. Hoje foi um dia de agradecimento, como foi o último dia de campanha, né? Todo mundo pode agradecer a Deus por tudo que o Senhor tem feito, amém? Sábado às 14 horas da tarde, círculo de oração, viu, irmãos? Às 14 horas, sábado, círculo de oração. Domingo às 9 horas da manhã, escola bíblica dominical. E à noite, o nosso grande culto, amém? Vamos ficar de pé, agradecermos a Deus. Em nome de Jesus, irmãos, que trouxe o quilo, já leva o quilo hoje, viu? Leva o quilo para dentro da tua despensa hoje. Pacote de arroz. O irmão trouxe pacote de arroz, um trouxe pacote de açúcar, um trouxe, cada um trouxe um quilo em forma